para nos aliviar, para nos purificar, para amolecer o nosso coração, muitas vezes de pedra, com falta de sensibilidade, com falta de amor, com falta de humildade. Então, a importância destes próximos 40 dias de jejum, queridos irmãos e irmãs, são para nós como um ar fresco que a Igreja nos convida, não obriga. A Igreja convida seus filhos a olharem para dentro de si durante estes 40 dias, que é tempo de reflexão, tempo de meditação, tempo de fazermos com mais atenção e com mais determinação aquilo que não fazemos durante todo o ano. Que é olhar para dentro de nós, olhar para que estado está a nossa natureza espiritual. E esquecemos, cuidamos do nosso corpo, vamos ao ginásio, não é? Somos vegetarianos, não fazemos tudo para viver um pouco mais neste mundo, mas não fazemos rigorosamente nada para vivermos eternamente. E é nisso, queridos irmãos e irmãs, que a oração e o jejum têm uma importância para nós, de extrema importância, para amolecer o nosso coração, para encontrarmos a paz e o amor necessário para amarmos e conhecer esse amor divino, que não é um amor que se enquadra naquilo que nós chamamos de amar. Então, queridos irmãos e irmãs, ouvimos muito explicitamente no Santo Evangelho, e não precisa de muitos comentários. Cristo avisa. Cristo avisa. E o nosso relacionamento com Deus vai depender do nosso relacionamento com o nosso próximo. Seja ele quem for. Não podemos justificar que não amamos aquele próximo, porque Cristo não pede justificações da nossa parte, Cristo pede ações. E amor não é amar só de falar, amar são ações. E essas ações que temos que ter, principalmente com quem não gosta de nós, ou principalmente com quem nós não gostamos, e ainda temos um caminho árduo pela frente para aprender a amar. Então Cristo, apesar da oração e o jejum ser de extrema importância para nós, não nos vai perguntar quantos jejuns fizeste, não vai perguntar se comeste carne ou se não comeste, quantas leituras de Santos Padres fizeste, quantos saltério leste. E Cristo não vai perguntar isto. Cristo vai perguntar se deste comer àquele que tinha fome, se vestiste àquele que tinha nu, aquele que estava nu, se visitaste aquele que estava doente ou estava na prisão. E depois ouvimos no Evangelho: bem, Senhor, eu há de vir desse estado. Pois não foi ao próprio Deus que não se faz isso. Nós não fazemos isso a um destes nossos irmãos e irmãs que gostamos ou não gostamos, mas se a gente não fazemos isso a eles, também não estamos a fazer isso ao próprio Cristo. E é simples. Não podemos, então, amar a Deus se não amamos o nosso próximo. E isso tem toda a lógica, porque é aí que o nosso amor se coloca à prova. Muitas vezes nos desviamos e achamos chato. E muitas vezes prefiro este exemplo, porque é um exemplo que acontece todos os dias e que Cristo coloca, não é? Estas situações da nossa vida. A gente pensamos que o homem está ali por acaso, ou a mulher, não. Podemos vê-los, podemos nos ver, podemos vê-los no supermercado, podemos vê-los à porta das finanças, à porta do café, podemos ver um drogado, podemos ver um alcoólico, e nós passamos como se eles fossem invisíveis. Se a gente se lembrar então, todos os dias, deste Santo Evangelho de hoje,
acabamos de ouvir, que é lido uma vez por ano, na preparação do início da grande colégio, podemos ver, queridos irmãos e irmãs, o quão longe estamos, talvez, daquilo que é o amor que Cristo nos pede, daquilo que é o amor que realmente alimenta a nossa condição humana e pecadora para alcançarmos então aquilo que Cristo quer de nós. E Cristo quer de nós é a vida eterna. Cristo só espera um passinho da nossa parte, uma coisa quase que insignificante, para nos agarrar na mão. Ele só precisa de uma desculpa para nos salvar, para não sermos condenados. E quando falamos em condenação, quando vier então Cristo nas nuvens, em toda a sua glória, com os anjos e santos, para julgar os vivos e os mortos, Ele não vai colocar à esquerda aqueles que realmente não quiseram estar com Ele, não o quiseram ouvir e não quiseram seguir então aquilo que Ele falava. E já aqui na Terra nós decidimos em que lado é que a gente vamos ficar. Já aqui é que nós vamos decidir onde queremos ficar. Se à direita, na vida eterna, ou se à esquerda, para o sofrimento eterno. E esse sofrimento não é Cristo que é mau, vem com uma chibata e nos bate, és mau, agora vais para o inferno. Não, somos nós. Somos nós. Que temos livre-arbítrio, que temos liberdade de escolher aquilo que quisermos. O demónio não tem poder sobre nós, já teve. Antes de Cristo ressuscitar. A partir do momento em que Cristo ressuscitou, o demónio não tem poder sobre nós, mesmo com as suas artimanhas, com os seus planos diabólicos de acabar com a raça humana, que só não acabam porque Deus não permite. Ele não tem poder sobre nós, só tem se nós o permitirmos que Ele tenha. Então, sucumbimos às vezes às sugestões do inimigo da raça humana que ele nos coloca nos nossos pensamentos. Podem às vezes até ser insignificantes, mas que nos levam a não pelo caminho errado. E aí, queridos irmãos e irmãs, que a oração tem uma importância necessária naquilo que é o afastamento dos pensamentos malignos, daquilo que é o jejum também, para nos abster de certos alimentos, de carne e tudo aquilo que a gente gosta, para colocarmos um limite nos nossos corações, para não sermos, como se diz em bom português, lambões, que não têm limites, que não sabem controlar, então, o seu corpo e o seu espírito. A Igreja nos convida a essa façanha durante os 40 dias. É um evento que ainda irá acontecer, queridos irmãos e irmãs, que possamos nesses dias estar minimamente preparados e já que a nossa escolha é feita, porque nós é que escolhemos se queremos estar com Deus ou afastado de Deus. Sabemos que estando com Deus temos a vida verdadeira, a alegria verdadeira, e estando afastados de Deus, então, queridos irmãos e irmãs, afastados de Deus não há vida. Afastados de Deus não há vida, há morte, há doença, há choro, há depressões. Tudo isso é sintomas. Tudo isso é sintomas do nosso afastamento de Deus. E então, neste aspecto, queridos irmãos e irmãs, nós estamos todos em conjunto em oração na Santa Igreja, que Ele próprio fundou e na qual Ele está presente, misticamente, e o Espírito Santo, então, nos sacramentos da Igreja, para ajudar-nos, então, a alcançar essa vida eterna, para ajudar-nos a lutar contra os nossos vícios, as nossas paixões que nos afastam de Deus, porque é isso que nos afasta de Deus.
E Deus conhece muito bem a nossa natureza humana, porque Ele próprio a carregou. Conhece e ama a nossa natureza. Então Ele próprio agarrou na nossa natureza humana e a levou ao céu. Por isso, quando for a sua segunda vida, que Ele prometeu, ninguém sabe quando é, mas nem os anjos também sabem quando é. Cristo irá das nuvens para nos julgar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós e o nosso corpo seremos transformados num corpo glorioso. E é com esse corpo glorioso que iremos para a alegria eterna, ou para o sofrimento eterno, consoante a nossa proximidade e o nosso afastamento que temos de Cristo. A Igreja nos convida, temos liberdade para escolher o que quisermos. Se nós achamos que é benéfico para nós viver afastados de Cristo e que não precisamos de Deus para nada, que Ele próprio nos insufla, não é? Com o sopro da vida nesta carcaça que um dia vai adormecer para ressuscitar de novo. Se a gente pensa que nós não precisamos de Deus para nada, tudo bem. Deus não vai obrigar a que estejamos com Ele. E então, queridos irmãos e irmãs, quando nós chegamos àquela conclusão de que realmente, estando afastados de Deus, só temos tristeza e angústia, imaginemos como vai ser quando partirmos desta vida temporária e entrarmos noutra realidade, o sofrimento que vai ser estar afastados de Deus. Aquele fosso enorme, como na parábola do rico e do Lázaro, não havia nada que Deus pudesse fazer, porque eram estados de espíritos completamente diferentes. Tínhamos o Lázaro, que era pobrezinho, era pobre, pedia esmolas, tinha montes de feridas, sofria durante toda a sua vida. E temos o rico que gozou durante toda a sua vida, foi com grandes banquetes, tinha muito dinheiro, aquela felicidade fantástica, temporária, materialista, que mais tarde ou mais cedo desaparecia. E que nós também iremos desaparecer e não vamos levar nada. A única coisa que levamos é o que cultivamos dentro do nosso amor aos nossos irmãos. É isso que Cristo está a perguntar. Qual foi o nosso comportamento com os nossos irmãos? Possamos estar preparados para ter uma resposta positiva no julgamento final de Cristo. Possamos então estar à sua direita para entrarmos no reino preparado por Ele próprio desde o início do mundo. Amém.